Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live da semana. E o assunto de hoje é sobre tendências de moda. Basicamente sobre o fato de que tendência não vende sozinha. Esse é o assunto da nossa live de hoje, que eu sei que nessas trocas de coleção, todo ano a gente tem essa questão das tendências que são lançadas, vocês ficam com aquela dúvida do que vai ser usado, do que não vai ser usado, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida dentro da loja, você já apostou em peças lindas que estavam na tendência, que estavam naquela ideia de que seria uma peça que venderia fácil dentro de loja, peças da estação, modelagens, estampas, cores, enfim, você apostou nesses produtos e eles não venderam dentro de loja. E aí você ficou com esse questionamento. Mas se é um produto que é tendência, que todo mundo tá vendendo, que todo mundo tá comprando também em outras lojas, será que eu comprei errado? Será que isso não funciona para mim? Então, hoje eu vou te mostrar o porquê que a tendência sozinha dentro de loja, ela não vende. O que realmente vai fazer o cliente gostar desse produto, comprar esse produto, desejar ele dentro de loja, são outros fatores. Apenas o fato de ser uma tendência de mercado, uma tendência de moda, não é suficiente para esse produto ser vendido, né? Então ele precisa estar ali num contexto. E geralmente a história, ela é sempre a mesma. Você compra a tendência porque é uma aposta que está em alta, todo mundo tá falando sobre esse produto, mesmo assim esse produto acaba não girando dentro do seu estoque. E aí você começa com várias frustrações, né? Essa peça fica parada, remarca preço para poder vender, faz promoção, dá desconto, a sua margem acaba indo embora porque você não consegue vender esse produto com o preço cheio. A sensação do comprei errado de novo, fiz uma compra errada, investi meu dinheiro de uma maneira errada novamente. Então, fica sempre essa frustração e a maioria dos lojistas acha que o problema está no produto. O problema é a tendência, essa tendência não funciona na minha cidade, essa tendência não é para o meu público. E, gente, não é assim que funciona, tá? Muitas vezes, essa questão realmente da gente saber apresentar essa tendência dentro de moda. Porque só o fato da gente ter uma tendência de falar, nossa, isso daqui é tendência agora para o inverno, não gera desejo para o cliente. Quantos clientes que vocês têm que giram em torno dessa ideia de querer a novidade do que a tendência do andar na moda, né? Não são todos os públicos que são esse público que é a galera do fashion, que tá sempre acompanhando a moda, a tendência, que é esse giro de produto rápido. Geralmente a gente tem o público que acaba comprando essas tendências, mas geralmente ele vem numa moda mais básica. Então, se a gente não souber como trabalhar essa tendência dentro de loja e inserir ela no contexto do cliente de vocês, no dia a dia dele, aonde ele vai, seja o trabalho, seja nos lugares que ele sai para lazer, se a gente não souber incluir essa tendência para ele, se a gente não ensinar ele a usar essa tendência, só por ser tendência esse produto não vai vender, porque como o nome diz, é uma tendência, não é uma certeza, né? Então é muito importante que vocês tenham essa percepção que só o fato de ser uma cor que foi lançada, por exemplo, pela Pantone, não significa que ela vai vender dentro da sua loja. Se o cliente não souber como utilizar essa cor, só o fato de você falar que é tendência e que é aposta da coleção, não vai fazer o teu cliente levar. A porcentagem de cliente que compra pela motivação da moda em si, de viver tendência em cima de tendência, ela é muito pequena. Então, não adianta a gente focar simplesmente nisso, em ser tendência e achar que porque eu trouxe essa tendência para minha loja, já tá vendido esse produto. Não é assim que funciona. E aí eu quero que vocês já comentem aqui quem já passou por essa situação de comprar uma mercadoria que era aposta, que você viu inclusive outras lojas vendendo que nem água esse produto, mas na sua loja não girou. Tem alguém que já passou por isso aqui? Comenta aqui pra gente ir conversando já na live. Porque geralmente os meus alunos, os meus clientes comentam isso.
comprei esse produto, era tendência e não vendeu. Depois eu tentei fazer promoção e nem na promoção esse produto vendeu. E aí é difícil, né, gente? Porque daí vocês têm muitas coleções durante o ano para vocês trabalharem. Quem trabalha com marcas, né, com representante e faz essa compra anual das coleções, sabe que a gente está tendo ali 4, 5 coleções durante o ano, sendo que antes a gente tinha muito menos. Então, as apostas, as tendências de cada uma dessas coleções é cada vez maior. E aí não dá tempo, necessariamente, de vocês trabalharem essa coleção, porque o tempo é muito curto. Então, você compra achando que vai vender só porque é uma tendência da marca, porque eles estão fazendo marketing em cima, mas não dá nem tempo dessa tendência girar dentro da loja de vocês. Então, a questão, na maioria das vezes, não é que a tendência não vende, é a forma como você está mostrando ela dentro de loja. Como eu falei, só chegar para o cliente e falar, olha, isso daqui é tendência, isso daqui vai usar muito? Vai usar muito como? Aonde? Combinando com o quê? Se a gente não começar a trazer essas informações para o nosso cliente dentro de loja, o produto por si só não vende. E a gente nem entra aqui na questão de, por exemplo, atendimento, né? Mas querendo ou não, gente, esse ponto de saber mostrar o produto, ele vem alinhado com o visual merchandising e com o atendimento. Se a tua equipe, se você que é lojista ou aqui trabalha em loja e não tem conhecimento sobre os produtos, sobre as tendências que vão vir, o cliente vai chegar na loja com muito mais informação que você. E aí você não tem conhecimento sobre as tendências, você não sabe ensinar para ele como utilizar isso no dia a dia dele, você não tem informação nenhuma, mas você ainda assim quer vender apenas com o discurso de que é tendência, é lindo. Não vende. Porque nós mesmos como consumidores, estamos buscando algo a mais. Então, a gente precisa dessa profundidade. Então, muitas vezes a questão não é o problema da tendência em si, que não funciona para sua cidade, que não funciona para sua loja, para o seu público. É realmente o fato de você ter a peça certa, né? Mas se o cliente não saber como utilizar esse produto, ele não compra. Porque ele fala, tá, é tendência, mas e daí? Então, o cliente, ele tem que ter essa visão pronta quando ele chega na loja de vocês, e é o que a gente sempre fala no visual merchandising. O fato da gente utilizar aquelas técnicas básicas, né, do visual merchandising, de saber trabalhar as cores, de saber montar um look para o cliente, de passar essa informação dentro de loja, não somente na conversa entre o vendedor e o cliente, mas realmente num visual da loja, para que ele identifique e ter essa conversa também no online. Então, é aqui que entram duas coisas que são extremamente importantes de vocês terem dentro de loja e que quase ninguém trabalha direito, que é o styling e o visual merchandising. E o que é esse styling? É realmente, gente, essa produção dos looks dentro de loja. É aquele trabalho que vocês fazem na vitrine e que funciona tão bem. Por que a gente troca vitrine toda semana, 2 vezes na semana, às vezes até mais, né? Porque vendeu o produto, porque você quer mostrar uma coisa diferente. O que vocês produzem com os manequins de vocês é styling, que é o que a gente produz também quando tem fotografia, campanhas de moda. É aquela questão de pensar no produto, montar o look, trazer o acessório, pensar em cartela de cores. Você realmente montar uma coleção ali para o cliente, uma amostra dessa coleção na vitrine. E nós podemos fazer isso também dentro das araras, porque aí sim o produto de vocês começa a entrar num contexto e o cliente começa a perceber como ele pode utilizar esse produto no dia a dia dele. Só pelo fato de ser tendência, de ser o Cloud Dancer, o branco que a Pantone lançou, gente, não vai fazer diferença. Vocês simplesmente comprarem e falarem isso pro cliente que é tendência, que vai usar muito agora. E aí o cliente fica, mas vai usar muito como? Eu vou usar muito aonde esse produto? Essa estampa, essas cores. Como que eu posso combinar isso com o que eu já tenho lá no meu guarda-roupa? E é isso que às vezes vocês estão perdendo venda, porque o concorrente de vocês está fazendo isso. Se ele tem essa informação, se ele tem esse conhecimento, ele já está à frente. E aí o cliente chega na sua loja, ele encontra a mesma cor, as mesmas estampas, tudo misturado, ele não consegue perceber. E eu vejo isso diariamente, porque quando a gente chega em loja
para fazer assessoria presencial de VM, eu consigo dar vida em muitos produtos que vocês não valorizam mais, que vocês acham que aquele produto tá fake, que aquele produto é antigo. Na verdade, vocês enjoaram dele porque vocês não sabem combinar ele de uma maneira diferente. Então, o style ele não é somente sobre essa questão do montar um look bonito, é montar um look que vende. É ter uma estratégia para vender aquele produto da tendência que vocês compraram. Então, por exemplo, o cliente de vocês é um público que ele não usa tanta tendência, ele não mistura tantas cores. Então, até mesmo na hora das compras, você já vai mais direcionado em comprar peças que tenham detalhes da tendência. Por exemplo, agora no inverno a gente vai ter uma das tendências que é a questão de rendas, de tules, de transparência. Mas se você tem um público de mulheres, por exemplo, mais clássicas, elas não vão usar talvez uma saia toda de renda, elas não vão usar uma blusa toda transparente. Mas se você pegar, por exemplo, uma camisa que tem um detalhe de renda, ou, por exemplo, uma blusa que tem agora com aquele corte em diagonal que tenha só uma barra, uma camisa que tem o punho, que ela possa usar o blazer e deixar só o punho de renda aparecendo. Então, a gente consegue fazer essa releitura para a realidade do nosso público. Você tá trazendo a tendência, mas de uma maneira que ela é usável para o teu público. Você está pensando nisso. E aí, a gente tem que pensar nessa proposta. Porque a peça sozinha na arara, ela não vai gerar desejo. Mas quando você mostra uma combinação de produtos, combinação de cores, maneiras diferentes que o cliente pode utilizar esse produto dentro da rotina dele, você cria esse contexto que a gente está falando. Porque eu sei que muitas vezes eu posso falar aqui, tem que criar um contexto, e vocês vão falar, meu Deus, como é que eu crio esse contexto? É justamente isso, é mostrar para o cliente opções. Não somente falar isso é tendência, é mostrar para ele que essa tendência, por exemplo, da renda, ele pode trabalhar com peças clássicas que ele já tem no guarda-roupa dele, ele pode trabalhar como uma sobreposição, ele pode trabalhar de maneiras diferentes dentro do guarda-roupa dele. Então, aí a peça começa a ter um valor. Ele não vai comprar simplesmente porque é uma cor que está em alta. Muitas vezes ele nem gosta daquela cor. Ou até mesmo estampa, né? Agora nesse inverno a gente vai ter, por exemplo, de volta o animal print. Mas tem pessoas que não gostam dessa estampa. Ou tem pessoas que não usariam, por exemplo, um vestido, uma peça completa, com uma estampa, por exemplo, de onça, de cobra. Mas aí a gente pode ter, por exemplo, um lenço, que ela vai fazer ali uma amarração diferenciada. A gente pode ter um cinto, ela pode utilizar isso num sapato. Então percebam que a gente consegue trazer a ideia da tendência de uma maneira que encaixe na rotina, na vida do cliente de vocês. Então o cliente ele só vai comprar o produto se ele entender aquele produto. Se ele não entende, ele não compra. Não adianta você gastar saliva falando para ele, gastar argumento falando que é lindo, que é tendência, que tá usando, que tá vendendo muito bem. Não é argumento suficiente para esse cliente comprar. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o cliente de vocês. E esse ponto a gente já falou várias vezes aqui em outras lives, eu sempre reforço nos treinamentos. A gente sempre conversa isso no atendimento presencial também, que vocês precisam analisar o comportamento do cliente de vocês através dos relatórios de vendas. Por quê? Porque é através de lá que a gente vai ter as informações e vocês vão entender os tamanhos, as cores, os modelos de produto que mais vendem. E aí na hora das compras, vocês conseguem ter essa percepção de como trazer isso para a loja de vocês, de como encaixar essas tendências dentro dos produtos que os clientes de vocês já compram. Então, se o seu cliente é muito da alfaiataria, muito provavelmente ele é um cliente mais clássico. Então, ele não vai comprar um blazer inteiro com uma estampa animal print. Você vai ter que trazer acessórios, você vai ter que trazer uma peça que tenha um detalhe. Você vai ter que trazer uma informação muito sutil. Agora, se o seu público é um público mais jovial, que gosta de cores, que gosta de tendência realmente, que compra esse fast fashion, essa moda mais rápida, você pode apostar em peças mais coloridas, você pode apostar em modelagens mais diferenciadas, nesse mix, até na hora de produzir as vitrines e as araras, nesse mix de texturas e de cores mais chamativos.
Mas tudo isso vai começar nesse entendimento do público de vocês, para aí você entender quais dessas tendências que estão em alta combinam com o público de vocês. Porque não é porque é tendência que vai vender, que você vai comprar tudo e tudo vai funcionar na sua loja. Você vai precisar fazer essa releitura. Então, quando você analisa isso, você entende que nem tudo o que é aposta vai encaixar com o público de vocês. E aí você começa a fazer essa releitura de uma maneira mais suave do que a gente vê lá nas passarelas. Porque muitas vezes a gente quer trazer algo extravagante ou algo muito diferente que gira em grandes centros, onde esse fast fashion, essa moda mais rápida funciona melhor. Às vezes você está numa cidade de interior, realmente você não vai ter esse apelo por essa moda rápida. Mas ainda assim você consegue encaixar essas tendências, só que só o fato de ser uma tendência e você trazer para sua loja realmente não vai vender, se você não analisar todos esses pontos. Então, o VM, ele é tudo isso dentro de loja. É saber o que comprar, é saber como criar essa arara desejo com as tendências da estação, é apresentar esse produto de uma forma inteligente, não simplesmente pendurando ele na arara, que é o que vocês acabam fazendo muitas vezes. Vocês compram um produto que é bonito, que é tendência, mas vocês apenas chegam dentro da loja e misturam ele com vários outros produtos. Então ele não tem contexto, é assim, é só a arara das blusas, tudo misturado, você não ensina o cliente com o que ele pode combinar, como ele pode utilizar. Você não sabe fazer aquele styling que a gente falou, que é essa questão de criar looks diferentes para o consumidor de vocês, fazer uma sobreposição, trabalhar com algo diferente. Tá faltando muitas vezes vocês realmente estudarem sobre produtos, sobre tendências, sobre styling, sobre VM, para mudar isso dentro da loja de vocês. E eu falo isso com propriedade porque eu vivo isso todo dia, né? Tanto nos atendimentos presenciais quanto nos atendimentos online, eu vejo a loja de vocês ser transformada, o produto de vocês ser transformado a partir do momento que vocês sabem trabalhar ele dentro de loja. Então, muitas vezes eu até brinco com os meus clientes, né? Que eu falo assim, eu duvido que vocês comprem um produto feio. Que você fala, nossa, olha que feio esse produto, eu vou levar ele para minha loja. Se você comprou esse produto, é porque você achou ele bonito. Só que muitas vezes você comprou esse produto lá dentro do showroom ou até nas lojas que você compra em São Paulo, ou enfim, né, Minas, Rio Grande do Sul. Você comprou esse produto porque você achou ele bonito, ele estava lá num contexto da coleção que foi criada. Mas quando chegou dentro da loja, ele se misturou com tantas outras peças que não tem nada a ver, que não faz sentido nenhum, que ele perdeu esse contexto e aí foi por isso que ele não vendeu. Então, se vocês não souberem fazer esse trabalho dentro de loja para manter a beleza desse produto que você comprou, você mesmo está desvalorizando esse produto. E aí, muitas vezes, não adianta nem mandar para promoção porque esse produto não vai vender. Então, quais são as consequências, né? Quando você não sabe dominar isso, você não entende das tendências para fazer as compras, você não entende das combinações de cores, você não sabe montar uma área estratégica, você não sabe montar um VM, né? Uma vitrine bem montada com essas tendências. Então, o que acontece quando você não domina isso? Você gasta o seu dinheiro em produtos que vão ficar parados dentro da loja, porque você vai comprar equivocado, vai comprar uma peça achando que só porque a tendência ela vai vender e ela não vai, porque você não analisou seu público. Você vai gastar esse dinheiro e aí como você vai precisar desse retorno para o seu caixa? Você vai fazer promoção, só que nem na promoção esse produto muitas vezes vai vender. E aí o que vai acontecer? Seu lucro diminui ou zera, empata, você acaba tendo que vender a preço de custo, e aí você perde todo o investimento que você fez, você investiu o teu tempo, o teu dinheiro, né, toda a coleção ali para trabalhar esse produto e não vendeu. Você começa a ficar inseguro também nas compras, porque você comprou, aí não girou, você não teve retorno financeiro, você precisa comprar de novo, aí você começa a pensar, meu Deus, nessa compra eu não posso errar, porque a outra eu já errei. Então aí começa a virar todo esse bolo de neve dentro da loja de vocês, que é algo que pode ser resolvido tendo esses conhecimentos. Então, você acha que o erro está nas escolhas que você faz, mas na maioria das vezes ele está na maneira que você está executando essa coleção dentro da tua loja, na maneira que você está expondo essa tendência dentro da sua loja, que você não está sabendo trabalhar isso. Então, qual que é a questão que vocês precisam se atentar?
A tendência, gente, essas tendências que são lançadas pelo mundo da moda, cada vez mais rápidas, elas não foram feitas para ficar parada dentro de loja. É um produto que é para ter giro rápido. Então, esse produto que é para ter giro rápido, ele é um produto que ele tem que chegar na loja já com essa estratégia de exposição. Porque se você trouxer ele para a loja, um produto que é para ter um pico de vendas de 2, 3 meses apenas, né? Quando muito, agora a gente está entrando no outono e inverno, então quando muito, você vai começar agora em fevereiro, março, e ele vai até junho, no máximo julho, porque em junho você já começa a fazer liquidação de inverno, né? Tá tudo antecipado. Então, essa tendência, ela tem um ciclo de vida muito curto, de 3 a 4 meses. Então, se vocês não souberem organizar esse produto, vocês vão perder essa oportunidade de venda, porque ela não foi feita, essa tendência que elas são criadas, para ficar sendo interpretada, né? O cliente ficar ali pensando muito como que ele vai combinar. Você já tem que trazer isso para o cliente pronto. Ele já tem que chegar na loja e essa tendência está interpretada para ele, está combinada, está sendo apresentada na arara e na vitrine de uma maneira estratégica. Quando você domina isso, você vende mais. Você vende com mais valor, você não precisa dar desconto, você não precisa desvalorizar esse produto e você vende com mais facilidade. Só que toda essa preparação precisa ser feita. Então, por isso que a gente está falando que só vender tendência por tendência, ficar falando que é tendência, não vai fazer você vender. Porque o tempo que você tem é muito curto. E se a gente pensar que cada dia que passa, que tá passando voando, né, gente? Cada dia que passa, você perdeu a oportunidade de vender esse produto de uma maneira bem apresentada, a gente está falando que é um produto que daqui a pouco vai ir para promoção. Então, ele vai desvalorizando a cada dia que esse produto vai ficando dentro da sua loja. Então, não adianta só falar, mas é tendência para o cliente. Se ele não entender como utilizar aquilo no dia a dia dele, ele não vai comprar. E o que eu mais vejo acontecer é vocês apostarem em tendências de forma aleatória, sem estudar o público de vocês. Depois vocês não sabem expor esse produto dentro da loja de vocês. E aí é claro que ele vai ficar encalhado. É claro que ele vai ficar ali gerando esse custo para o teu caixa, girando esse bolo de neve que a gente já comentou. Não é só saber o que tá em alta, quais são as cores. É o Cloud Dancer da Pantone, é o Burgundy. Você falar o nome das tendências, você saber e falar isso para o cliente... Por isso que eu já traduzo isso também para vocês de uma maneira mais simples. Eu falo, é o Burgundy, mas gente, o Bordeaux, sabe? A gente vai trazendo isso de uma maneira mais simples para que vocês entendam isso de uma maneira mais simples e para que vocês possam traduzir isso para o cliente de vocês de uma maneira mais simples. Você não basta você saber que isso é tendência, você tem que saber o que fazer com isso dentro da loja de vocês. Então, até mesmo como mesclar esse produto com produtos que você já tem dentro da sua loja, que são de outras coleções. Porque não é essa questão, a gente estava com coleção de verão, chegou agora março, vira toda a loja. A gente sabe que não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente ainda está tendo calor. E aí você vai guardar todo esse seu produto de verão, que ainda pode estar vendendo muito bem no estoque, e vai trazer todo o seu estoque de inverno, de peça pesada, num calor desses que está fazendo? Não, você não vai. Você vai tentar vender ainda o que está parado dentro da sua loja. Se você tiver o conhecimento de styling e de visual merchandising para mesclar isso e trabalhar essas tendências de forma inteligente e estratégica dentro da loja de vocês, vocês conseguem ir vendendo as duas coleções em paralelo. O que tem ainda da coleção de verão com o que está chegando da coleção de inverno de meia estação. É isso que a gente tem dentro do visual merchandising, que é essa questão estratégica. Se vocês estão achando que é só montar uma arara bonita e é só isso que vende, é porque vocês não sabem a quantidade de estratégia que tem por trás de uma arara. A quantidade de estratégia para compra, para exposição, para venda, para posicionamento da loja de vocês também, para vocês serem referência na cidade de vocês como uma loja que entende de moda. Só vender o produto por produto não funciona, porque tem várias outras lojas vizinhas a você que estão vendendo o mesmo produto que você vende. O que vai fazer você se diferenciar dela? Se ela está comprando no mesmo lugar que você, os mesmos produtos, é você ter esse conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, esquece, você vai comprar tendência e ela vai ficar parada dentro da loja de vocês. Por isso que eu até compartilhei alguns dias atrás que eu gravei uma aula exclusivamente sobre isso,
sobre as tendências de outono e inverno e mostrando para vocês como vocês aplicarem isso dentro da loja de vocês. Porque o que eu mais estou vendo é lojista perdido nessa troca de coleção, sem saber como trabalhar as cores, sem saber como trabalhar as estampas que estão vindo para essa estação, porque a gente tem várias estampas diferentes. Eu tô vendo vocês baterem cabeça porque vocês não estão conseguindo trabalhar o que ainda tá em loja da coleção de verão com a coleção de inverno que tá chegando. E aí eu venho aqui, ó, para solucionar os problemas de vocês, porque a gente tem como fazer isso de uma maneira simples, facilitar isso a vida de vocês, principalmente para as compras, que eu sei que muita gente acaba aí comprando semanalmente ou quinzenalmente, não faz a compra só com marcas, com representante que vai chegando a coleção. Vocês vão ir comprando produtos até o final quase da coleção, vocês ainda estão fazendo compra conforme a demanda de vocês. Então é muito importante a gente ter esse direcionamento para vocês conseguirem já fazer a compra mais assertiva, saber expor esse produto dentro de loja, saber combinar as cores para vocês irem trabalhando durante esses 4 meses, sem ficar amarrado com a questão de não saber como combinar isso dentro da loja de vocês. Ó, a Thalita Modas comentou: aqui na minha cidade tá um calor terrível, não tem como colocar nada de inverno ainda, mas o pessoal não tá comprando ainda, enquanto a coleção não muda. A questão da coleção, gente, agora não tem como a gente entrar com inverno pesado mesmo. Nós já falamos isso, acho, na live da semana passada, né? Não tem como a gente trazer, por exemplo, uma peça de um tricô pesado, um casaco pesado, porque enquanto a gente não tem a necessidade física do frio, de sentir o frio, a gente não vai ter uma grande demanda de vendas. A questão, por exemplo, da venda de produto de inverno pesado, ela vai acontecer realmente para o cliente que é mais ansioso, ele vai comprar alguns produtos, ou quando a gente tiver a necessidade ali de ter um frio realmente. Mas no momento o cliente está esperando, porque realmente a gente está nessa troca de coleção. Então o que vocês podem ir fazendo é ir trabalhando algo mais meia estação, usando às vezes ali uma sobreposição, né? A gente fala muito das camisas que são mais leves, por cima de looks que ainda são mais de verão, já trazendo essa meia estação, porque o cliente realmente nesses períodos de troca, ele dá uma segurada, porque ele está aguardando se ainda vai ter calor, ou se ainda vai continuar, ou se vai começar o frio. Então ele vai sempre analisando isso, e vocês ficam nessa transição, é um momento um pouco mais complicado, por isso que a gente tem que aprender essas técnicas, ter todo esse conhecimento em mãos, para facilitar um pouco para vocês já irem incluindo, por exemplo, tonalidades de inverno, mas em peças de meia estação ou até peças ainda de calor, que vocês podem ter aí na loja de vocês. Então vocês já começam a vender a tendência do inverno, mas ainda assim em peças mais leves. Mesmo que vocês falem: Gisele, mas o que eu comprei de tendência agora são peças mais pesadas. Mas eu sei que se a gente mexer no estoque de vocês, a gente encontra peças que encaixam nisso. A gente só precisa ter esse conhecimento. Então, quais são, né, essas principais tendências de inverno em modelagens, tecidos, cores, estampas? Vocês estão sabendo sobre isso? Vocês estudaram sobre isso, gente? Vocês estão por dentro do que vai acontecer? Porque o cliente de vocês vai chegar em loja com esse conhecimento, tá? Vocês têm que estar preparados. Vocês sabem como combinar essas cores que terão agora na nova estação de uma forma estratégica dentro da loja de vocês? Ou vocês vão estar sempre combinando com preto, branco e bege? Porque aí nós temos 4 VM só e acabou. Se vocês só sabem combinar com essas cores aqui, vocês vão ficar repetindo sempre as mesmas cores. O cliente quer chegar em loja, ele quer ver algo diferente. Então, o que a gente consegue trazer isso para o cliente também, quando a gente sabe combinar cores, é essa questão. Você sabendo combinar, você consegue trazer araras e vitrines diferentes para ele. E aí vocês não ficam refém de ficar copiando, tá, gente? Ai, deixa eu ir ver o que fulano postou, deixa eu ver as vitrines que a Gisele fez, porque eu vou me inspirar. Nada contra, a gente tá sendo postado justamente para vocês terem inspiração. Mas mais do que isso, eu quero que vocês tenham o conhecimento para que vocês não fiquem reféns de estarem sempre tentando buscar uma referência para copiar. Que vocês tenham essa autonomia dentro da loja de vocês, de olhar para o estoque de vocês e enxergar as oportunidades que vocês têm ali dentro. Então, saber combinar as cores, saber montar as araras, né, de uma maneira estratégica, é a melhor coisa que vocês podem ter dentro de loja. Por isso que essa aula que eu falei pra vocês, que eu gravei, que ela é sobre
tendências de outono e inverno mais visual merchandising. É um guia de VM para essa coleção que a gente está tendo agora, tá? Então, além de trazer para vocês as tendências que a gente vai ter, eu mostrei tecidos, cores, estampas, modelagens, falando de toda essa estrutura de peças que a gente vai ter agora para o inverno, para que vocês consigam comprar isso já alinhado para a loja de vocês. Tem exemplos práticos em araras que eu montei, pelo menos 5 exemplos de araras que eu montei nessa aula, para vocês entenderem tanto o processo da montagem da arara, quanto as combinações de cores. Então, na aula nós temos 5 araras diferentes com combinações de cores, porém, junto com a aula tem um e-book que traz mais de 30 combinações de cores diferentes para vocês se inspirarem, pronto para ser aplicado dentro de loja. Eu tô resolvendo toda a coleção de outono e inverno para vocês nessa aula, tanto para as compras quanto para a questão das combinações de cores, para a montagem da arara e questão de estratégias. Que vocês sabem, né, que eu vou falar de uma arara, eu não vou simplesmente falar aqui nós combinamos essas duas cores, né? Que eu tô lá trabalhando a questão de realmente vocês terem as estratégias que a gente trabalha dentro do Visual Merchandising. E essa aula, ela está disponível para vocês. Eu vou colocar depois da live na sequência, aonde eu trabalho, então, as tendências de outono e inverno, mais esse guia de VM para vocês aplicarem em loja. Tendo esse conhecimento, vocês passam essa coleção de outono e inverno assim, ó, tranquilíssimos, porque vocês vão saber exatamente o que comprar das tendências que virão, porque vocês vão conseguir alinhar o que faz sentido para a loja de vocês e o que não faz. Então, na hora de comprar, vocês já vão ter essa percepção. Vocês vão ter todo esse direcionamento das combinações que vocês podem aplicar dentro de loja, além de várias outras estratégias que a gente fala por lá. Então, se você deseja facilitar a sua vida nessa estação, tanto nas compras, na exposição de produto em loja, na montagem das vitrines, principalmente nas vendas dessas tendências que a gente vai ter, porque a tendência sozinha não vende, o que vende é ela aplicada com conhecimento dentro de loja. Então, se você precisa disso tudo, se você quer facilitar a sua vida nessa estação, essa aula vai ser para você. E porque não adianta, né, simplesmente a gente acertar nas compras, se esse produto chegar dentro da loja e vocês errarem na execução, vocês apagarem o brilho desse produto, que é o que a gente já comentou, vocês não compram peças feias, vocês falam, vou gastar meu dinheiro aqui investindo num produto que é feio. Claro que não, vocês compram o que vocês acham mais bonito, só que quando chega dentro da loja, vocês mesmos apagam o brilho desse produto, se vocês não souberem expor ele da maneira correta. Então, aprendendo tudo isso, vocês conseguem montar vitrines e araras muito mais inteligentes e estratégicas com esses produtos, fazer com que ele realmente tenha o brilho que ele merece dentro de loja, saber se posicionar na mente do cliente como uma loja que entende de tendência, que entende de moda, que sabe ensinar o consumidor como utilizar esse produto. Esse realmente é o conhecimento de ouro que você precisa ter dentro da sua loja, tá? Então, o outono e inverno, o outono no caso, né, já começou. Cada dia que passa com uma arara sem estratégia, são mais vendas perdidas. Então, gente, essa é a oportunidade para vocês estruturarem as compras, a exposição e as vendas da coleção de outono e inverno de vocês. Simplesmente uma aula. O link dessa aula já tá na bio do Instagram, para quem quiser, é só clicar lá que vocês conseguem ter acesso. Ou vocês podem me enviar mensagem também no direct, ou me enviar mensagem aqui depois na live também, nos comentários, pedir o link que eu envio ele para vocês, que vai realmente ser um material que vai auxiliar vocês em todas essas questões. E tem um preço super especial também. A aula está por R$ 278 no Pix, no boleto ou em uma vez no cartão, mas claro que vocês podem parcelar em até 10 vezes de R$ 33,40. Então, se a gente vai falar de uma aula que vai te dar todo esse suporte para compras, para exposição, combinações de cores, vendas, né, estratégias de vendas, pelo valor de basicamente um produto da sua coleção de inverno, vocês vão dizer que não compensa? Eu tô entregando o ouro para vocês por um valor super acessível, porque a intenção é realmente que vocês consigam ter acesso a esse material. Não é para ser um conhecimento limitado simplesmente para grandes marcas, para grandes lojas. Vocês conseguem ter acesso
acesso a isso. Você, a sua equipe, aprender. Esse material, é claro, vocês vão ter acesso por 1 ano. Todas as aulas online que vocês compram comigo, vocês têm acesso por 1 ano. E o melhor, a gente tá falando ali de combinações de cores para outono e inverno, só que as estratégias que a gente fala ali dentro, vocês podem utilizar o resto do ano na loja de vocês. Então é um conhecimento que não é uma questão só pontual. Eu trago as cores que a gente vai ter na estação, sim, mas eu também trouxe no e-book justamente essa questão das combinações de cores, além das cores da estação do outono e inverno. Então, para quem tá com um produto parado da coleção de verão ou tem outras tonalidades que tem dentro do estoque de vocês, lá no e-book também terão combinações que vocês vão poder trabalhar as cores agora tendência com as cores que você já tinha em loja. Então assim, gente, eu otimizei tudo isso para vocês em uma aula que vai custar ali no máximo 2 produtos da tua loja. Se você me falar que não vale esse investimento, depois você não vem falar que ficou um produto de tendência encalhado dentro de loja que não vendeu, porque o conhecimento tá aí na mão de vocês, tá, gente? Então, assim, a live de hoje era sobre isso, para trazer esse esclarecimento, para vocês entenderem que não basta vocês simplesmente fazerem as compras pensando de que se eu investir em tendência, o que tá em alta eu vou vender, porque não é assim que funciona. Nem todas as tendências realmente vão se encaixar para o público de vocês, por isso que é tão importante vocês fazerem essa releitura e entender, né, a partir desse conhecimento, o que vocês vão realmente utilizar na loja de vocês, fazerem as compras de maneira inteligente, pensando já no que vocês vão combinar lá dentro de loja, em cores, produtos e tudo mais. E tudo isso eu resumi para vocês nessa aula. É uma aula curta, tá? Vocês não vão precisar ficar horas e horas assistindo. São aulas com módulos bem pequenos, bem curto, porque é para ser exatamente isso. É para ser prático, é para ser algo que vocês aprendam e já coloquem em prática. Por isso também que na aula tem lá 5 araras que eu montei e que eu mostro isso na prática para vocês, como funciona, para que vocês aprendam, apliquem isso dentro de loja, para que vocês não fiquem refém de estar sempre buscando referência, para que vocês tenham esse conhecimento e tenham acesso, né, a esse conhecimento por um valor super especial. Então, quem tiver interesse em facilitar a vida nessa estação, me chama depois da live, que eu envio o link para vocês. E qualquer dúvida, vocês sabem que o meu direct está sempre aberto, é só enviar mensagem para mim que eu respondo. E até a próxima live, gente!